E vamos dar início à nossa aula de hoje, né? Que é conteúdo de ecologia. Bom, vamos saber os conhecimentos prévios de vocês antes, né? O que vocês lembram de ecologia? Assim, pode chutar, gente. Bom, a gente lembra... Vai, Carol. Lídia está digitando. Interação entre animais e seres vivos. Correto, tá correto. Aí quando a gente fala de ecologia, a gente lembra, né, dos conceitos de população, de espécie, de habitat, nicho ecológico, conjunto abiótico e biótico, né? Energia, cadeia alimentar, etc. Bom, a ecologia, né, ela vem aí de duas palavras que a primeira é oikos, né, que significa casa, e logos, que significa estudo. Então, né, o significado de ecologia é a ciência do habitat. É a ciência que estuda essas condições de existência dos seres vivos e essas interações de qualquer natureza existentes, né, que existem entre essas espécies e o meio que eles vivem. Bom, aí nós temos uns conceitos básicos, né, de ecologia. Que temos a espécie, né, que é um conjunto de indivíduos semelhantes, né, tanto estruturalmente, bioquimicamente, funcionalmente, e que se reproduzem naturalmente, né, e assim origina indivíduos férteis, né, descendentes férteis, como, por exemplo, os Homo sapiens. E aí, né, nós temos um indivíduo que é um exemplar de uma espécie que constitui essa unidade. Nós temos a população também, né, que é o conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem em uma mesma área num determinado período. Por exemplo, é uma população de ratos e que num determinado dia, né, eles vivem ali no mesmo local, por exemplo, um bueiro, né, uma rede de esgoto. E também, né, a população de bactérias que podem ficar ali no organismo da pessoa. Aí nós temos, né, o conceito de comunidade, ou também a gente pode chamar de biocenose, né, que é o conjunto de populações de diversas espécies que habitam uma mesma região no mesmo período de tempo, como, por exemplo, o ser de uma floresta ou de um rio que vive ali no mesmo local. Tá dando para compreender? E aí nós temos o ecossistema, né? Que ele é o conjunto formado pelo meio ambiente físico, ou seja, né? Ele é formado pelo biótopo, que é formado por fatores abióticos, né? Que os fatores abióticos são os fatores sem vida, né? Como solo, água, ar, e a comunidade, que a comunidade ela é formada por seres dos componentes bióticos, que são os seres vivos. E eles se relacionam, né, entre si. Aí nós temos o conceito de habitat,
que é o lugar específico de onde uma espécie ela pode ser encontrada, ou seja, é o endereço, né, dentro do ecossistema, né, como, por exemplo, a gente pode citar uma planta, né, que pode ser o habitat de um inseto, e também o leão, né, que pode ser encontrado nas savanas na África, e o seu habitat seria esse. Aí nós temos o nicho ecológico, né, que é o papel que o organismo desempenha no ecossistema, ou seja, o nicho ecológico seria a profissão do organismo dentro daquele ecossistema. Por exemplo, né, a fêmea do Anopheles, que é um besouro, ela transmite a malária e que ele é um inseto hematófago. O que significa? Que ele se alimenta de sangue. E também nós temos o leão, né, que atua como predador, devorando grandes herbívoros, como zebras e veados antílopes. A gente tem também o conceito de ectono, né, que é a região de transição entre duas comunidades, né, entre dois ecossistemas. E nessa área de transição, a gente vai encontrar um grande número de espécies diferentes. E, por consequência, a gente também encontra um grande número de nicho ecológico. Nós temos o conceito de bioma, que é o conjunto dos ecossistemas, né? Que é Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampas. Deixa eu só voltar. Nós temos também mais outros dois conceitos, né? Nós temos o conceito de cadeia alimentar, que representa essa transferência de energia, né, que se inicia sempre por um organismo produtor e termina em um organismo decompositor, né? E esse fluxo de energia ele sempre segue sendo unilateral, como, por exemplo, o produtor sendo uma planta, né, e um decompositor, né, sendo fungos, bactérias. Nós também temos o conceito de ciclo biogeoquímico, né, que o ciclo biogeoquímico já é os processos físicos e químicos e biológicos, né, que permitem os elementos circularem entre os seres vivos, e a atmosfera, a hidrosfera e a litosfera também. Aí nós temos, né, o fluxo de organização da ecologia, né, que é átomo, molécula, organela, célula, tecidos, órgãos, sistemas, organismos, indivíduos, populações, comunidades, ecossistemas e biosfera. Bom, o indivíduo, né, ele pode ser um ser vivo dessa espécie, né, que aí a gente também tem o crescimento entrelaçado, né, o crescimento populacional, as relações entre as espécies, a mudança no ecossistema, né, e as interações entre os ecossistemas. E aí, nós, né, dentro desses níveis de organização ecológica, a gente também tem a cadeia alimentar, né, que é o termo, né, que vai representar o vínculo entre um grupo de organismos que está presente dentro de um ecossistema, né, os quais eles são regulados pela relação entre predador e presa. E através dessa cadeia alimentar, é possível, né, ver a transferência de energia entre os seres vivos, né, que é a unidade fundamental da cadeia. E a gente tem dois tipos de cadeia alimentar, que começa a partir das plantas, né, que realizam a fotossíntese,
e as que são originadas através da matéria química orgânica do animal e vegetal que estão mortas. Já as plantas, né, são consumidas por animais herbívoros, enquanto essa matéria orgânica que está morta, ela é consumida pelos materiais ou pelos animais, desculpa, detritivos. E a cadeia alimentar, né, ela é composta pelos níveis produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário e decompositor. Os produtores, né, são esses organismos que já são capazes de fazer a fotossíntese, né? Eles produzem e acumulam essa energia através de processos bioquímicos, né? Utilizando como matéria-prima a água, o gás carbônico e a luz. E em ambientes sem luz, né, também existem produtores, mas nesse caso a fonte de energia utilizada para a síntese da matéria orgânica não é a luz, né? Mas sim as reações químicas que são liberadas, né? Como a oxidação que ocorre nas células, né? Como, por exemplo, a oxidação do enxofre. E esse processo é denominado quimiossíntese. Aí, outro nível, né? Nós temos os consumidores primários, que esses consumidores primários, né, eles são os animais já que se alimentam dos produtores, ou seja, são as espécies herbívoras, né? A gente tem grandes milhares, né, de espécies presentes tanto na terra quanto na água e foram adaptadas para consumir os vegetais, que é a maior fonte de alimento do nosso planeta. E os consumidores primários, eles podem ser desde larvas, né, até os grandes mamíferos, né, que a gente conhece, como as girafas e os elefantes. E aí nós temos os consumidores também secundários, né, que os consumidores secundários, eles já são os animais que se alimentam dos animais herbívoros, né, que é a primeira categoria aí de animais carnívoros. Aí nós temos os consumidores terciários, né, e os consumidores terciários são os animais já que são predador, né, como os tubarões, os leões, as orcas, que capturam suas presas, né? Então, esses animais eles são considerados predadores de topo da cadeia ecológica. E, né, eles têm como sua característica o tamanho grande e tem menos população dele. E aí, no fim, né, dessa cadeia, a gente tem os decompositores, que são os organismos responsáveis pela decomposição dessa matéria, que transforma ela em nutrientes, que, que retornam novamente, né, para o meio ambiente. E os decompositores, né, são representados pelas bactérias e pelos fungos, e ele é o último elo ali dessa cadeia alimentar, né, que ele fecha esse ciclo. E também a transferência de energia de nível trófico a partir dos decompositores através das cadeias alimentares, né? Que essas cadeias ela tem uma complexidade variável. Na maioria dessas comunidades, cada consumidor ele utiliza
como alimento seres vivos de diversos que estão nos diversos níveis da cadeia trófica, né? Daí resulta o quê? Que a natureza, e dentro da natureza não há, para falar a verdade, essas cadeias alimentares isoladas, né? E a, na natureza vai apresentar vários pontos de cruzamentos, né? Que aí forma teias, redes, né? Que já são de uma complexidade maior. E aí nós temos os estudos das populações e a densidade populacional. Bom, né, a densidade populacional ela é mensurada, né, através dos indivíduos de uma mesma espécie que vivem numa determinada área ou no volume. Bom, a densidade populacional é igual ao número de indivíduos dividido pela área do volume. E esses fatores que influenciam a densidade populacional é a natalidade, a mortalidade, a imigração. E os fatores que alteram o, o tamanho da população. Bom, todas as populações ela têm um potencial, né, de crescimento. Um único casal de pássaros chocando 6 ovos por ano e com mortalidade zero produziria, ao final de 15 anos, cerca de 10 milhões de descendentes. Essa capacidade teórica de crescer, apresentada pelas populações, é chamada de potencial abiótico, que é a capacidade, né? Aí vem potencial abiótico, é a capacidade máxima de crescimento sem nenhuma limitação. Aí, né, nós temos também a resistência ambiental, que já é um fator que limita o crescimento da população, né? Porque a gente tem recursos limitados, a gente tem predadores, doenças e etc. E a curva, né, de crescimento, ela é sigmoide em S, que mostra o crescimento real da população até atingir a capacidade de suporte daquele ambiente. Espera lá, vamos voltar um pouquinho. Aí, dentro dessa do estudo da ecologia, né, a gente tem as relações ecológicas, né? A gente tem a relação harmônica, né, que são relações positivas, que nós temos a intraespecífica, né, que é entre indivíduos da mesma espécie, que é a união, né, permanente entre esses indivíduos, em que há uma divisão de trabalho, né? E uma sociedade é composta pelos indivíduos da mesma espécie que vivem juntos dessa forma permanentemente, né, que cooperam entre si. Por exemplo, as abelhas, né, que são insetos que cooperam entre si, formigas também e o cupins. Aí a gente tem a colônia, né, que é a associação anatômica formando uma unidade funcional, como o coral, né, e a caravela, né? Que a colônia ela é o quê? Ela é um grupo, né, de organismos da mesma espécie que formam uma entidade diferente de organismos individuais, né? Aí esses organismos eles vão se especializar e vão ter diversas funções dentro da sua colônia, né? Que aí nós temos dois exemplos: a colônia isomórfica e a colônia heteromórfica. A colônia isomórfica, os indivíduos têm a mesma forma, né? Como a gente pode ver, é o coral. E a colônia heteromórfica, né? Os indivíduos eles já são de formas diferentes, como por exemplo a caravela.
E aí a gente tem as relações interespecíficas, né, que aí já são relação entre indivíduos de espécies diferentes. A gente espera só um momento. Voltei, gente. E nessas relações interespecíficas, a gente tem o mutualismo, né? Que é uma associação entre dois indivíduos em que os ambos vão se beneficiar, né? Como, por exemplo, o líquen, que é um fungo que se beneficia da cianobactéria, a cianobactéria também se beneficia dele. E nós temos, né, as vacas com os protozoários, né? E aí nós também temos a protocooperação, que é uma associação facultativa entre os indivíduos, em que ambos também se beneficiam, né? Como, por exemplo, a anêmona do mar e o peguro, e o gado e o anu, o que o anu vai fazer? Vai fazer a limpeza dos carrapatos que que estão no gado. Aí também nós temos o comensalismo, que é uma associação em que esse indivíduo aproveita de restos alimentares do outro, mas que não vai prejudicá-lo, né? Como, por exemplo, os tubarões e as rêmoras. As rêmoras são aqueles peixinhos que ficam embaixo dele se alimentando de tudo que sobra. A gente também tem o urubu e o homem, né? Também, outro exemplo, o leão e a hiena. E aí nós temos o inquilismo também, né? Que uma espécie usa a outra espécie como abrigo, mas somente a espécie que está usando a outra como abrigo vai se beneficiar. Mas ela também não causa prejuízo à outra espécie. Como, por exemplo, né, o peixe-agulha e o pepino do mar. Aí nós temos, né, essas foram as relações harmônicas, e agora nós temos as relações desarmônicas, né? Que são relações negativas. E nós temos as relações intraespecíficas, que são entre indivíduos da mesma espécie. Nós temos o canibalismo, que é quando um indivíduo da mesma espécie se alimenta de outro indivíduo da mesma espécie, né? Como, por exemplo, o louva-a-Deus, que a sua parceira se alimenta do seu parceiro ao final do acasalamento, e a viúva negra também, do mesmo jeito. Nós temos também a competição interespecífica, né, que é a disputa pelos territórios, por parceiros sexuais, por comida, né, como os leões, que disputam território, né, e os búfalos também, eles disputam as fêmeas para ocorrer o acasalamento. E aí a gente também tem agora as relações interespecíficas, né, que nós temos o amensalismo. As interespecíficas, elas são entre indivíduos de espécies diferentes, né? Nós temos o amensalismo, que no amensalismo, uma espécie ela vai inibir o desenvolvimento de outra espécie,
Nós temos o predatismo, né, que um indivíduo ele vai matar o outro, né, para se alimentar, como os leões matam as zebras, os antílopes, os veados. Tem o herbivorismo, né, que um indivíduo mata outro para poder se alimentar. E, né, em termos de quando a gente vai falar entre as populações, isso é considerado um mutualismo indireto, né? Pois essa população de predador controla a população de presa. Nós temos também o parasitismo, né? Que o parasita, né, ele retira já do corpo do hospedeiro os nutrientes para garantir a sobrevivência e isso pode debilitar ele gravemente, né? Por exemplo, a lombriga no ser humano, né, a largata em folhas, o carrapato, o cachorro, que fica no cachorro, né? A sanguessuga. E aí, dentro do parasitismo, a gente tem alguns termos, como o ectoparasitismo, né? Que já são os parasitas que ficam do lado de fora, que são os parasitas externos, né? Como o piolho, a pulga, o carrapato. Nós temos os endoparasitismo, que são os parasitas internos, como a lombriga, a tênia. Nós temos o parasitismo intracelular, né, que são parasitas do interior das células, né, como, por exemplo, os vírus. Tem o holoparasitismo, né, que é um parasitismo completo. O hemiparasitismo, que é um parasitismo que ocorre de forma incompleta. Nós temos o parasita monoxeno, que é um parasita que só tem um hospedeiro, né? A lombriga é um exemplo. E nós temos os parasitas heteróxeno, que ele já tem dois hospedeiros, que um é um intermediário, né? Que ocorre ali durante a sua fase assexuada, e tem o outro hospedeiro, que é o hospedeiro definitivo, que ocorre na fase de reprodução. E aí nós temos a competição interespecífica, né, que aí já é a disputa de recursos, né, de territórios, de presas entre espécies diferentes, né? E, por fim, nós temos o esclavagismo, que é quando uma espécie força a outra a trabalhar. Como alguns exemplos de formigas, né, elas forçam um pulgão a trabalhar por ela. E que agora nós temos umas questões. Deixa eu abrir para ver o chat. Bom, a cada conjunto de indivíduos que vivem na mesma área geográfica são denominados de biomassa, ecossistema, população, nicho ecológico ou comunidade biótica. Vamos lá, meninas. Gente, os indivíduos da mesma espécie que fica numa mesma área geográfica. Letra. Lídia falou letra C. Vamos, Caroline. Quem mais está na sala? E Raquel.
letra C, muito bem. Será que tá certa? Será que tá errada? Bora ver? A resposta é a letra C. Muito bem. População é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie em que vivem numa mesma área. Vamos lá para a questão 2. Em um lago estão presentes diversas espécies de animais, plantas, algas, protozoários, fungos e bactérias. O conjunto desses seres vivos constitui uma cadeia alimentar, uma comunidade biológica, um ecossistema, uma população ou, letra E, uma sucessão ecológica. Letra B, Caroline. B ou C. Caroline ficou entre a B ou C. Letra B, né? São, isso o Raquel acertou também. São espécies, né? Mesmo lá. Quando a gente fala de sistema, a gente pensa em quando o ecossistema, né, para explicar para a Caroline, é o conjunto, né, de seres vivos que eles vão interagir entre si, local X, que vai formar um sistema, né, sustentável e suficiente, né, autossuficiente, né, em troca, né, do material que está nele, né, e consequentemente a fonte de energia, né. E quais são os tipos, né, de ecossistemas? Os ecossistemas aquáticos, né, que a gente encontra nos rios, lagos, oceanos, e ecossistemas terrestres, né, como nos solos, as florestas, desertos, né, o cerrado. E aí, né, quando a gente fala em ecossistema, no Brasil, a gente tem a Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, nós temos também Mata Atlântica, Pantanal, e os outros não me recordo agora. E aí, questão 3. Hoje, a 3. Ao ser encontrada e o que faz no lugar onde vive, a gente está formando habitat e o nicho ecológico, habitat e nicho ecológico e ecossistema, ou
B, Raquel falou B, Lídia falou B, Caroline falou B. Vamos ver. Resposta correta, letra B, né? Habitat é o endereço, né, da espécie. O habitat do cacto é o deserto, a gente só encontra lá, né? E o nicho ecológico já é a profissão, né, entre muitas aspas, do da espécie, né? Ou seja, é a função que aquela espécie desempenha naquele ambiente. Bom, indique a alternativa que mostra a hierarquia a nível ecológico. Letra A, população, indivíduo, comunidade e ecossistema. Letra B, ecossistema, população, indivíduo e comunidade. Letra C, indivíduo, população, ecossistema ou indivíduo, população, ecossistema. Gente, comunidade e ecossistema. Né? Vamos relembrar, o indivíduo, né, é um único ser vivo de uma espécie, a população é o conjunto de da mesma espécie vive em uma determinada região, né? A comunidade é o conjunto de diferentes populações que interagem entre si em uma determinada área, né? Como, por exemplo, tatu, capivara, árvore, plantas e micro-organismos ali que vivem num determinado local. E o ecossistema, né, é a comunidade, mais esses fatores abióticos, né, que eu mencionei inicialmente, como clima, solo, água, luz, né? E um exemplo, né, que é um ecossistema, é um cerrado, a Mata Atlântica, né, que inclui ali os seus seres vivos, o solo, o clima, né, a estrutura do local e etc. Então, a alternativa correta é a letra E. Bom, 5. Entre os fatores que determinam a
diminuição da densidade da população, podemos citar mortalidade, longevidade, imigração e imigração, mortalidade e imigração, imigração e natalidade, ou, letra E, emigração e mortalidade. Letra E, Lídia falou. Caroline falou letra C. Bom, a alternativa correta é a letra E. Imigração e mortalidade. Lembrando, né, que imigração é a saída de um indivíduo de uma população para uma outra região. E a mortalidade, né, é quando os indivíduos da população morrem e o número, né, de indivíduos daquela população acaba diminuindo. Número 6. Uma população de parasitas e seus hospedeiros estão em interação. Eliminando-se os parasitas, espera-se que a população de hospedeiros, letra A, cresça continuamente, B, entre em contato, entre em declínio e depois permaneça em equilíbrio, C, cresça até um certo limite e depois permaneça em equilíbrio, D, entre em equilíbrio imediatamente e E, entre em declínio imediatamente. Letra E, letra C. Alternativa correta? Letra C. Cresça até certo limite e depois permaneçam em equilíbrio, né? Porque quando os parasitas eles são eliminados, os hospedeiros, né, eles têm uma maior sobrevivência e também, né, acabam se reproduzindo. Assim, aumenta a população. Porém, né, esse crescimento ele não vai ser infinito. Ele será limitado por fatores que estão no ambiente, como, por exemplo, o espaço, a disponibilidade de alimento naquele local, a competição, né? Os fatores abióticos, como o clima, a água. Então, essa população ela cresce até um limite, né? Que é a capacidade que o ambiente suporta, e depois ela vai se estabilizar, né? Ficando em equilíbrio. Caroline, não desiste, não. Vamos lá. Número 7. Para calcular a densidade de uma população, é necessário conhecer o número de indivíduos que a compõem e, letra A, o espaço que ocupa, letra B, a taxa de mortalidade, letra C, a taxa de natalidade, letra D, o número de indivíduos que migram e, letra E, o número de indivíduos de outras populações da mesma região. Dá um minutinho aí para vocês.
Carolina já respondeu. Ia de C, mas acho que a resposta correta é a letra A, né? O espaço em que aquela espécie ocupa. Né? A densidade, né, populacional, o cálculo de densidade populacional é densidade populacional, que é igual ao número de indivíduos dividido pela área. Ó, se a gente fosse analisar os outros, né, por exemplo, a taxa de mortalidade não ia ser, né, por quê? Porque ela influencia no tamanho da população, mas não entra naquele cálculo de densidade, né, que a gente mostrou. A taxa de natalidade, ela influencia, mas ela não é utilizada no cálculo, né? O número de indivíduos que migram, esse número de indivíduos, né, ele vai alterar a população ao longo do tempo, né? Mas também não é usada na fórmula. Pera, Lídia, eu não entendi sua pergunta. O que usa a taxa de natalidade? E, né, nós temos o número de indivíduos de outras populações dessa mesma região, mas, né, quando fala em número de indivíduos de outras populações, isso a gente já remete o quê? Em comunidade. E não, né, necessariamente a densidade de certa população específica. Aqui, mulher, Caroline, o cálculo aqui, ó. Aqui, densidade populacional, que era igual ao número de indivíduos mais a área do volume. Ah, sim, entendi a pergunta agora. É, a taxa de natalidade, ela é usada para calcular o crescimento da população ao longo do tempo, o quanto ela vai crescer. Popular. Oitava e última questão. Ou mostrei a alternativa. Qual a alternativa, né, está errada? Dá uma olhada no gráfico. O crescimento observado nos 5 primeiros meses sugere que se trata
de uma população recente em um ambiente favorável. As flutuações observadas sugerem que a população não atingiu o equilíbrio nos 12 meses. Letra C, a variação da população observada entre 6 e 7 pode ser devido a um aumento da taxa de imigração. E letra D, a competição por espaço pode explicar a variação da população entre 5 e 6. A Lígia falou A, Beatriz B e Caroline B. Bom, a alternativa errada, né, é a letra B. Por quê? Porque a opção B, ela afirma aí, né, que essas flutuações que estão sendo observadas sugerem que a população não atingiu o equilíbrio nos 12 meses. Porém, quando a gente vai analisar o gráfico, né, mês a mês, a gente observa aí que tem um crescimento nos primeiros meses, né, que está seguido de oscilações, né, que se aproxima aí de um valor médio nos meses finais, né? Ou seja, isso quer dizer, né, que a população ela vai se estabilizar, né? Ela tende a se estabilizar ao longo do ano, né? Que isso vai indicar que acontece o quê? Que ela atinge um equilíbrio, né? Que esse equilíbrio ele é atingido ali ao final dos 12 meses. Então, por isso, né, que essa é a alternativa incorreta. Olha aí, Caroline, você acertou uma. Uma não, você acertou mais de uma. Mas agora você acertou. Gente, para finalizar a aula, a gente vai passar um vídeo agora só para dar uma Fala, galera! Prazo! Deixa eu silenciar meu microfone aqui. Zurtelos aqui para mais uma aula de quem é do professor Júbilo. E já quero começar esse nosso processo pedagógico com um dado extremamente alarmante. Eu quero chocar você. Estima-se hoje que 35% de todos os recifes de corais, 30% de todos os moluscos de água doce, 34% de todos os tubarões e arraias, 20% de todos os mamíferos, ufa, e 20% de todas as aves existentes na Terra estão à beira da extinção. O desaparecimento das espécies do nosso planeta atualmente tem sido tão acelerado, mas tão acelerado, que muitos cientistas dizem que estamos passando, neste momento, pela sexta grande extinção em massa. O planeta Terra agora presenciou 5 momentos em que a quantidade de espécies caiu abruptamente. E todas elas ocorreram por causas naturais. Porém, agora é a primeira vez que a ação de uma única espécie é responsável pela extinção de várias outras. E aí eu te pergunto, que espécie é essa? Adivinha? Estou falando do Homo sapiens. Exatamente por isso nunca foi tão importante entender
como os seres vivos do nosso planeta vivem e interagem, para que a gente possa, com esse conhecimento, agir e reverter essa tragédia. Aliás, esse será o grande tema dessa nossa videoaula. Por isso, já sabe, né? Botam sangue nesse olho, porque depois da vinheta tem os conceitos gerais de ecologia para você. Hoje, só para você ter uma ideia, mais de 5 bilhões de pessoas têm smartphones. Coisinha básica, coisinha tranquila. O que a maioria dessas pessoas não sabe é que produzir esses aparelhos exige recursos do planeta Terra. Exige minérios, exige a utilização de energia elétrica, muitas vezes energia elétrica proveniente da queima de combustíveis fósseis, como é o caso da queima do carvão mineral. Quer ver um dado que eu vou te dar? Só para você ter uma ideia, a quantidade de energia utilizada na produção desses aparelhos, na produção desses smartphones, é igual à energia usada em um ano inteiro na Índia. Na Índia, que é um país que tem quase 1/5 da população mundial. E o pior de tudo é que os smartphones são produzidos pelas empresas para durarem entre 5 e 10 anos. E tem um estudo, inclusive, que mostra, para piorar ainda mais isso, é que a média de uso desses aparelhos é de apenas 2 anos. Isso acontece com vários outros produtos, não apenas com os smartphones. Nós vivemos atualmente a cultura do descartável e insustentável. Insustentável não só para as outras espécies que vivem aqui, mas insustentável para a sobrevivência da nossa própria espécie. O impacto que as nossas ações estão tendo nos outros seres vivos e também na gente é estudada por uma especialidade da biologia conhecida como, você já sabe, né? Ecologia. Além disso, a ecologia ela vai estudar como os seres vivos interagem entre si e em como esses seres vivos interagem com o ambiente em que eles estão vivendo. Esse termo, ecologia, ele foi criado pelo naturalista Ernest Haeckel em 1869. Aliás, a palavra ecologia, ela deriva do grego, oikos, que significa casa ou lugar para viver. Então, a ecologia seria o estudo dos organismos em sua casa. Aliás, uma casa que está bem zoadinha. Então, olha só, toda vez que você tiver seres vivos interagindo uns com os outros, um fenômeno conhecido como alelobiose, ou ainda, seres vivos interagindo com o ambiente em que eles estão, que é um fenômeno conhecido como ecobiose, você estará falando de ecologia. Está tendo interação, guarde isso, está tendo interação, quem está dando isso é a ecologia. Agora, olha a pira do processo pedagógico. No ano 3000 antes de Cristo, viviam aqui no nosso planeta de 3 milhões de pessoas. 3 milhõezinhos. Então tinha espaço de sobra no planeta Terra. Quando Cristo morreu, vivia na Terra cerca de 250 milhões de pessoas. 1850 anos depois da morte de Cristo, a população de seres humanos na Terra era de 1 bilhão de pessoas. Em 1960, éramos 3 bilhões de seres humanos. Em 2017, chegamos a uma astronômica população de... Se você quer um app, mas não faz ideia de como programar ou por onde começar, conheça a Base 44. Eu criei um app para seguir hábitos diários que ajuda usuários a acompanhar seu humor. 7 bilhões e meio de pessoas. Ou seja, em apenas, não sei se você percebeu, em apenas 57 anos, nós mais que dobramos a nossa população. E toda essa galera consome recursos do planeta. Hoje, esses recursos são consumidos numa taxa de 45% acima do que a Terra pode nos dar. É como se você já estivesse com a conta bancária no vermelho e continuasse gastando, sem parar. Lembre-se que quanto mais gente vivendo no planeta, mais precisamos de áreas para produzir alimentos, precisamos de mais energia, precisamos de mais água. E uma hora, esses recursos começam a faltar para a população, principalmente para os mais pobres. Quer ver um exemplo? Se a produção de trigo
começar a ser insuficiente para atender a demanda, o valor desse trigo vai subir. Automaticamente, o preço de todos os alimentos que usam trigo vão subir também. Quem tem grana continua comprando, mas quem não tem começa a sentir falta desses alimentos na mesa. Então, guarde que quanto maior a população, maior é o consumo de recursos do ambiente. E isso, atualmente, é um dos nossos principais problemas. Mas, Chupi-Chupão, você está falando tanto de população, mas o que realmente seria uma população? Qual é o conceito de população? População nada mais é do que o conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem juntos em determinado local e interagem entre si. Aqui, ó, estão interagindo entre si, são da mesma espécie, né? Eu posso até dizer que aqui na minha barriguinha eu tenho uma pequena população de joaninhas. Mas no caso dos seres humanos, né? Seres humanos são da espécie Homo sapiens. Então, quando eu tenho vários seres humanos em um determinado local, eu posso dizer que ali, naquele local, tem uma população de seres humanos. Bora ver esse exemplo aqui, as coisas ficarem mais claras para você. Observe aqui que nós temos um lindo tamanduá, né? Ele é um indivíduo. Agora, se eu pegar e colocar vários tamanduás numa mesma região, né? Tamanduás da mesma espécie, eu vou dizer que naquela região eu tenho uma população de tamanduás. Agora, olha só que bacana o que eu vou te falar. Quando eu tenho várias populações de espécies diferentes interagindo em um determinado local, aí eu digo que ali, naquele local, eu tenho uma comunidade biológica. Comunidade é o conjunto de todas as populações de seres vivos de espécies diferentes encontrados num determinado lugar. Anota isso aí. Alguns ecologistas gostam de chamar comunidade de biocenose ou ainda de biota. É tudo a mesma coisa. Qualquer nome que aparecer está falando de um conjunto de seres vivos de espécies diferentes interagindo num determinado local. Todas as espécies, por exemplo, de plantas num jardim formam uma comunidade. A gente pegar lá tubarões vivendo nos recifes de corais lá no oceano, nós também temos um outro exemplo de comunidade. Trouxe aqui para você um exemplozinho de comunidade. Então temos aqui um ambiente onde cresce o capim. E capim é um ser vivo, faz parte da comunidade. Aí nesse capim temos vários cupins, né? Vários cupinzeiros que abrigam milhares e milhares de cupins aqui. Se nós olharmos melhor, nós vamos ver também, ó, vários gafanhotos, né? Uma população de gafanhotos vivendo nessa região. Se olharmos aqui, vamos ter também uma população de pássaros negros nesse lugar. E também podemos ter aqui, ó, andorinhas, centenas e centenas e centenas de andorinhas. E aí, se eu der mais um clique aqui, vamos observar alguns morceguinhos. Ao entardecer, esses morceguinhos saem, começam a voar por essa região e, de repente, a gente consegue ver tamanduás saltitando por esses campos. E junto com esses tamanduás, nós temos aqui raposinhas caminhando também pela região. Observe aqui, eu não tenho várias populações de seres vivos de espécies diferentes aqui? Sim, eu tenho. Então, isso aqui é um belo exemplo de comunidade biológica. Vale sempre salientar que essa comunidade aqui interage entre si. Só para você ter uma ideia, tamanduá e raposas gostam de comer cupins. Raposa também come cupim. E claro que eles vão acabar competindo por esse alimento. Isso porque uma parte do nicho ecológico desses animais é parecida. E quando eu tenho nicho ecológico parecido ou igual entre duas espécies, automaticamente elas vão competir por algum recurso. Nesse caso aqui, o recurso são os cupins. Nicho ecológico, Chupi-Chupão? O que seria isso? Nicho ecológico é o modo de vida dos indivíduos de uma determinada espécie. São os hábitos de uma espécie, o modo de vida dessa espécie. Vou te dar um exemplo. Tamanduá. Os tamanduás são animais solitários. Eles caminham o dia todo em busca de comida, principalmente cupins e formigas. Aliás, só para você ter uma ideia,
um único tamanduá pode comer 35 mil insetos por dia. O bicho é bem faminto. Agora, olha só, isso que eu acabei de te falar, não são os hábitos do tamanduá? Então, isso é o nicho ecológico do tamanduá. Já as raposinhas são animais também solitários, embora de vez em quando você encontre umas raposinhas perambulando de dia. Elas adoram comer pequenos roedores e também gostam de comer pequenos insetos. Eles, os cupins. Olha só, eu não acabei de te falar alguns hábitos da raposinha? Acabei, né? Então eu acabei de te falar uma parte do nicho ecológico dela. Fácil, não é? É como você. Você é diurno, você acorda todo dia no mesmo horário, come 3, 4 vezes por dia, dorme em determinado horário. Os seus hábitos são os seus. Às vezes, você e seu irmão querem comer um pão de manhã, mas só tem um. Aí o que acontece? O pau come. Vocês estão competindo por um alimento, como as raposinhas e os tamanduás competem pelos cupins. Bora voltar a falar dos tamanduás. Adoro, bicho, é fofinho demais, é muito fofinho. Olha só, você sabe onde os tamanduás vivem? Nos campos abertos do Cerrado brasileiro. Então eu posso dizer que o habitat dos tamanduás são os campos abertos do Cerrado brasileiro. Habitat é o local onde uma determinada espécie vive. É a residência de um organismo. É o seu lugar para viver. Agora, olha só a pira do processo pedagógico. Infelizmente, devido ao crescimento das áreas para o plantio, principalmente o plantio da soja, o Cerrado brasileiro vem sendo destruído a um ritmo alucinante. O Cerrado vai acabar em poucos anos. Então, ou seja, o Cerrado acabando, automaticamente você tem os tamanduás e as raposinhas que também vivem no Cerrado perdendo. A real é que tem muita criança vendo coisas que não fazem sentido. Criança sem água limpa, com desnutrição por não ter comida suficiente, sem escola. Habitat. E com isso fica cada vez mais difícil conseguir água, conseguir insetos, conseguir abrigo. E aí o que acontece? Essas populações começam a diminuir, até desaparecerem, ou seja, serem extintas. Inclusive, as raposinhas, elas mudaram uma parte dos seus hábitos, ou seja, elas mudaram uma parte do nicho ecológico delas. Como está cada vez mais difícil conseguir cupim, conseguir pequenos roedores, essas raposas passaram a atacar os galinheiros lá nas fazendas que hoje estão ocupando aquilo que um dia já foi o lar da raposinha. E o que acontece é que muitas vezes essas raposas são mortas por causa disso. Inclusive, quando eu estive lá no Cerrado filmando umas aulas, eu vi numa estrada 7 filhotes de raposinha atropelados. Então você está percebendo o porquê das espécies estarem desaparecendo num ritmo extremamente alucinante? A raposinha, o nosso exemplo, perdeu o habitat. Então se ela não morre de frio, ela vai morrer de sede, ou ela morre de fome. E se ela não morrer de nada disso, ela vai morrer com um tiro na cara ou vai morrer atado. Aliás, só para te informar, lá na plataforma do Biologia Total, eu tenho uma aula que eu gravei em Botsuana, na África, só falando sobre habitat e nicho ecológico. E tem uma outra aula minha que eu gravei em Bornéu, no Sudeste Asiático, onde eu falo sobre a extinção de espécies. Assista essas aulas para você se aprofundar ainda mais nesses assuntos. Bora voltar para o nosso esqueminha aqui. Então nós temos o indivíduo tamanduá, aí quando eu junto vários indivíduos da mesma espécie, eu tenho a população, e quando eu tenho várias populações de espécies diferentes, eu tenho uma comunidade. Aqui, por exemplo, eu tenho uma comunidade que vive no Cerrado. Esses indivíduos aqui, e claro, tem muito mais, só botei 3 exemplos aqui, mas se eu pegar toda a comunidade biológica que vive no Cerrado, eu vou chamar essa comunidade de fator biótico. Os fatores bióticos são os seres vivos que vivem num determinado lugar. Então, os seres vivos que vivem no Cerrado são o quê? Os fatores bióticos desse lugar. Por sua vez, esses seres vivos, claro, eles vão interagir entre si, mas eles também vão interagir com o ambiente.
vão interagir com a água, com a temperatura, com o pH, com a salinidade, enfim, com tudo que está ao redor. Todo esse ambiente físico, ele é formado por fatores que a gente chama de fatores abióticos. Os fatores abióticos são os fatores não vivos de um ambiente, que estão no ambiente, mas eles, embora não sejam vivos, são extremamente importantes para os seres vivos que estão ali. Então, temperatura, chuva, tudo que tem no cerrado, tudo isso vai ser extremamente importante para que os seres vivos que vivem lá, ou seja, para que os fatores bióticos que vivem lá, possam sobreviver. Então perceba que os fatores abióticos são extremamente importantes para os seres vivos continuarem vivos. Quer ver? Vou te dar um exemplo para você entender melhor o que é um fator abiótico. Temperatura. A temperatura, ela é um ser vivo? Não. Né? A temperatura, ela cruza com outra temperatura, e aí elas têm as temperaturinhas correndo por ali. Oi, mamãe! Oi, papai! Não, isso não acontece, você vê isso? Então, óbvio que a temperatura não é um ser vivo, mas ela é extremamente importante para os seres vivos. Então, a temperatura, ela é um fator abiótico, assim como o pH, assim como a luminosidade, assim como a água, assim como o solo, todos eles são fatores abióticos. São esses fatores, inclusive, que irão limitar a distribuição de uma espécie no planeta. Uma rã, por exemplo, adaptada à umidade da floresta, não vai ser encontrada nas florestas geladas da Rússia. Por quê? Porque existe uma limitação aí feita pelos fatores abióticos. E, nesse caso, a limitação é a temperatura e a umidade. Agora, anota essa informação. Qualquer lugar em que eu tiver os fatores bióticos interagindo com os fatores abióticos, eu posso dizer que aquele lugar é um ecossistema. Por isso, anota aí. Ecossistema é um local onde temos fatores bióticos, ou seja, os seres vivos, interagindo com os fatores abióticos. Um ecossistema nada mais é do que uma comunidade interagindo com a água, o ar, os minerais do solo e até mesmo com o fogo, né? Porque no cerrado você tem o fogo lá como instrumento extremamente importante para a vida. Por exemplo, num aquário, nós temos seres vivos interagindo com os fatores abióticos? Sim. Então, o aquário é um exemplo de um ecossistema. A nossa comunidade, que vive nos campos abertos do cerrado, elas interagem com os fatores abióticos que estão aqui. Né? Se faz calor, o tamanduá se esconde. Se fica escuro, a raposinha sai para caçar. Se pega fogo, esses animais precisam se deslocar para um local onde não tenha fogo. Então, os campos abertos do cerrado são um dos vários ecossistemas encontrados neste lugar. Então veja que o tamanho ele não define um ecossistema. Ele pode ser desde um aquário até o planeta Terra inteiro. Basta o quê? Eu ter a interação entre seres vivos e fatores abióticos, que eu posso dizer que aquele lugar ele é um ecossistema. Jubão, os campos abertos são um ecossistema do cerrado? Yes, baby, yes! Ah, tá. Mas eles são só uma parte do cerrado, né? Porque o cerrado é muito mais amplo. Yes, baby, yes! Tá, então esse cerrado gigante seria o quê? Jovem aluno querido, seria um bioma. O cerrado, assim como a Amazônia, o Pantanal, a Mata Atlântica, englobam vários ecossistemas e não apenas um. Então eles são conhecidos como biomas. Os biomas são regiões que possuem a temperatura, a quantidade de chuvas e até mesmo o tipo de solo bem característico. E são esses fatores abióticos que vão determinar o tipo de vegetação que vai se encontrar nesse bioma. O bioma, ele tem tipo uma vegetação bem característica. É como se fosse a cara do lugar. Por exemplo, repara aí que eu estou caminhando em dois biomas diferentes. Veja como a vegetação de um é diferente do outro. À esquerda, nós temos o bioma Amazônia. E na direita, nós temos o bioma... Reduzimos nossas taxas. E digo mais, as novas taxas estão até 50% mais baixas que a concorrência. Pampa. O tipo de vegetação de um bioma
só está ali por conta do clima e do solo que estão nessa região. E toda essa região que tem uma aparência vegetal
Gente, eu pausei o vídeo e finalizei. Eu estava acabando já. Todo mundo assinou a lista de presença, gente, que o Wallace colocou? Sim. Não se esqueçam de assinar. Eu vou